Olá, alunos! Eu sou a professora Kétila, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, nossa aula de número 21, que falará sobre as leis de Newton. E logo para começar a nossa aula, com a primeira lei de Newton, eu gostaria de relembrar algumas coisas que nós discutimos, na aula que iniciamos sobre esse assunto, né? Então, eu havia falado para vocês que Aristóteles ele fez bastante contribuições, de acordo com a época em que ele viveu, com os recursos que tinha e tudo mais. Ele defendia a ideia de que o movimento de um corpo, ele dependia de uma força aplicada. Então, se aquela força ela deixasse de ser aplicada, o objeto ele deveria parar. Ele defendia isso. Mas posteriormente, a lei de Newton, as leis de Newton nos mostraram aí coisas diferentes. E uma das coisas que nós podemos observar e que nós discutimos é uma pessoa andando de skate, Uma pessoa está andando de skate, ela começa ali a dar um impulso com o pé para que o skate ele vá fazendo o movimento para frente, e tudo mais. Então, quando a pessoa ela para de fazer aquele impulso com o pé no chão, o que acontece com o skate? Ele para. Ou ele continua seguindo aquele movimento que ele estava realizando antes? Ele continua o movimento, E só daí a gente consegue perceber, então, que após uma força ela deixar de ser aplicada, aquele objeto, de fato, ele não vai parar, ele vai manter ali o movimento que ele estava fazendo, não é mesmo? E nós discutimos também essa imagem aí que eu coloquei aqui nessa tela para vocês, No qual um ônibus ele está andando com alguns passageiros em pé, ele está se movimentando e de repente esse ônibus ele para, ele freia bruscamente. O que acontece com o corpo dos passageiros? O corpo é projetado para frente. Mas por que isso acontece? Por que esses corpos eles são projetados para frente? Porque eles mantêm o movimento, não é mesmo? Eles continuam o mesmo movimento que estava sendo realizado antes. E somente o ônibus que freia, somente o ônibus que para, tá? Isso daí já é uma base para a gente entender a lei de Newton. A primeira lei de Newton ela é conhecida como o princípio da inércia. E ela nos diz o seguinte, essa definição aí, ó. Todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento com velocidade constante, a menos que seja forçado a mudar de estado por causa de uma força resultante. Mas vamos entender melhor o que tudo isso aí significa? Então vamos lá. Essa tirinha aqui também tem lá no livro de vocês, Então, aqui em cima logo tem um a mais pra gente, Então, escrito assim, ó. Newton disse que um corpo permanece em repouso se não houver nada que possa tirá-lo desse estado, ou seja, alguma interação com outro corpo. Aí tem essa tirinha aqui pra gente. Você é preguiçoso. Não, eu estou conduzindo uma experiência científica. Preguiçoso. Estou testando a primeira lei da física. Preguiçoso, preguiçoso, preguiçoso. Corpos em repouso tendem a permanecer em repouso. E o que ele disse está certo, pessoal? Sim, Porque essa primeira lei de Newton, ela nos diz isso. Mas o que é inércia, Eu disse para vocês que essa primeira lei, ela também é conhecida como o princípio da inércia. A inércia é a propriedade da matéria de manter o estado de repouso ou de movimento. Basicamente, nos diz assim, ó, que o corpo que está em repouso, ele permanece em repouso. E o corpo que está em movimento, ele permanece em movimento. Até que alguma força resultante haja sobre ele e mude esse estado aí, ou de repouso, ou de movimento, Então, o ônibus está lá em movimento, é gerada uma força freia, aí vai fazer ele parar aquele movimento que ele estava fazendo. Mas se não parasse, ele ia continuar, Ele ia continuar seguindo o caminho dele ali, não é mesmo? Então, um corpo também parado, ele só vai entrar em movimento, ele só vai realizar o movimento se for exercida alguma força sobre ele, senão ele vai continuar ali no mesmo lugar. É basicamente isso, tá? Agora, quanto maior a massa de um corpo, maior vai ser a resistência do corpo de alterar o estado de repouso ou de movimento.
tá? Então, digamos aí, uma coisa com bastante massa, entre aspas, né? Digamos assim, mais pesado, para vocês entenderem melhor. Mas depois a gente vai ver que esse conceito de peso aí, que a gente fala no dia a dia, também não é o mais correto, assim, na visão da ciência, né? Mas digamos aí, tem uma pedra enorme. Para tirar aquela pedra do estado de repouso, o que a gente vai precisar? Para tirar ela daquele estado de inércia, de repouso, a gente vai precisar de uma força resultante bem maior do que uma pedrinha pequena, né, com menor massa. Então, para tirar ela do repouso ali, vai ser mais fácil. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Quanto maior a massa do corpo, maior resistência o corpo de alterar o seu estado de repouso ou até mesmo o movimento. Parar um corpo com uma massa grande também é mais difícil do que com menor massa, ok? Agora, o cinto de segurança e a primeira lei de Newton tem tudo a ver, pessoal, tá? Porque é justamente a aplicação aí da lei de Newton. Imagina só, você está andando aí de carro com a sua família e tudo mais, de repente tem que parar bruscamente porque aconteceu um acidente lá na frente, ou um carro de repente parou de funcionar na frente de vocês. Se o carro ele for parado bruscamente, principalmente se tiver numa velocidade grande, o que acontece com o corpo das pessoas? Continua em movimento, então eles vão ser projetados para frente. E isso ia ocasionar o quê? Um acidente gravíssimo, não é mesmo? Então, o cinto de segurança, ele ajuda a evitar, né, com que o passageiro ele seja arremessado do carro, para que o corpo daquele passageiro continue em movimento. Então, tá vendo só que interessante? Sempre devemos usar o cinto de segurança, né, pessoal? É muito importante. Bem, pessoal, vamos agora à segunda lei de Newton. Agora, vamos imaginar essa situação aqui. Esse carrinho, ele está em repouso e o que eu tenho que fazer para que ele saia desse repouso? Eu tenho que exercer uma força sobre ele, não é mesmo? No caso, empurrar. Então, a partir do momento em que eu empurro esse carrinho, eu tiro ele do estado de repouso. Agora, para que eu consiga aumentar a velocidade do movimento desse carrinho, é preciso que eu aplique uma determinada força resultante sobre ele, né? O que seria a força resultante? Seria aí o resultado das forças que são aplicadas sobre esse corpo. Então, quanto mais força for aplicada sobre esse carrinho, mais rápido eu vou conseguir movimentá-lo. Bem, pessoal, eu já fiz essa pergunta aqui na nossa aula e a gente chegou a comentar um pouquinho sobre ela, né? Acelerar e frear é a mesma coisa? Bem, no dia a dia, óbvio que não, né? Se você falar com uma pessoa para acelerar, ela vai fazer o quê? Aumentar a velocidade. E se a gente fala de frear, a gente está indicando para a pessoa que ela tem que diminuir a velocidade, né? Mas em ciências, acelerar significa apenas alterar a velocidade, seja para mais ou seja para menos, né? De toda forma, vai estar acelerando, tá? Alterando a velocidade. Agora, quanto maior for a força resultante aplicada sobre um corpo, maior vai ser a aceleração apresentada por ele, né? Por exemplo, você está aplicando aqui uma força sobre esse carrinho e aí ele tem uma determinada aceleração. Você está aí fazendo com que ele se movimente, né? Saia do estado de repouso e comece a se movimentar. Se você dobrar a força resultante, né? Aplicar mais força ainda, o que vai acontecer com esse carrinho? Ele vai se deslocar mais rápido, ele vai dobrar a aceleração. E se você triplicar a força resultante, aplicar ainda mais força, ele vai triplicar a aceleração. Tá vendo? Então, quanto maior for a força resultante aplicada sobre um corpo, maior vai ser a aceleração. Observamos aqui essa figura aqui, essa imagem, na verdade, né? Qual desses aí é mais fácil de acelerar? A moto, o carro ou o ônibus? Obviamente, vocês vão me dizer que é a moto. Mas por quê? Qual a justificativa para ser mais fácil acelerar a moto, depois o carro e depois o ônibus? É a questão da massa, né?
A moto, ela tem menor massa, o carro tem um pouco mais e o ônibus mais ainda, né? Então, é mais difícil tirar esses objetos, né? Quanto maior a massa, mais difícil retirá-los do seu estado de repouso, da inércia, né? Se ele permanece em repouso, é mais difícil tirá-lo do repouso, e se ele está em movimento, é mais difícil pausar aí esse movimento, a questão da inércia que a gente viu agora, né? Então, olha só, uma força resultante, ela acelera mais os corpos com menor massa, porque eles têm menor inércia, né? Então, foi exatamente o que eu acabei de dizer para vocês. Para a gente, no caso aqui, aumentar a velocidade de um corpo que estava parado, mas ele tem grande massa, a gente vai precisar de mais força resultante, né? Agora, um corpo com menor massa, é mais fácil, se ele estiver em estado de repouso, a gente tirá-lo desse estado. Ou se ele estava em movimento, pausar esse movimento aí, porque ele tem menor massa. Então, a gente sempre tem que lembrar disso, ok? A segunda lei de Newton, ela também é conhecida como o princípio fundamental da dinâmica, tá? E a força aplicada em um corpo, ela vai ser o produto entre a massa e a aceleração adquirida. Agora que a gente já viu que tem essa relação, né, entre a massa, se tiver menor massa, é mais fácil, né, a gente conseguir acelerar, não é mesmo? Então, tem essa relação entre a massa e a aceleração. Então, a gente utiliza essa equação aqui, força resultante igual a massa vezes a aceleração. A gente sempre tem que lembrar das unidades de medida que eu disse para vocês, né? As unidades de medida no sistema internacional, toda vez que a gente for falar sobre a força resultante, né, ela vai ser medida em newtons, representado pela letra N, a massa vai ser sempre em quilogramas e a aceleração vai ser em metros por segundo ao quadrado. Mas vamos aplicar isso aqui para a gente entender melhor como funciona essa equaçãozinha aqui, força resultante igual a massa vezes aceleração. Isso aqui é o grande resumo da segunda lei de Newton, tá? Então, ó, vamos aplicar aqui em um exercício que eu vou fazer junto com vocês. Ó, ele nos pede o seguinte: calcule a força resultante apresentando a resposta em newtons, que é a unidade de medida, né? Então, aqui, ó, um corpo de massa igual a 800 gramas apresenta uma aceleração constante de 2 metros por segundo. Então, aqui a gente vai calcular a força resultante utilizando aquela equaçãozinha. Mas qual que vai ser o primeiro passo? Eu disse para vocês, né, que tem que ser em quilogramas, que é a unidade no sistema internacional. Então, o primeiro passo vai ser converter essas 800 gramas em quilogramas, né? Então, você vai ficar 0,8 quilogramas. Agora, o que nós vamos fazer? Escrever aquela equaçãozinha, né? Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Pronto, agora nós já temos os valores, nós já temos aqui, ele pediu para a gente calcular a força resultante, né? Então, a massa a gente já tem aqui 0,8 e a aceleração 2 metros por segundo. Então, a gente só vai substituir, ó. Força resultante vai ser igual a 0,8, né, quilogramas, vezes 2 metros por segundo. 0,8 vezes 2, 1,6. Então, a força resultante vai ser igual a 1,6 N, né? A gente sempre tem que lembrar das unidades de medida segundo o sistema internacional. Vamos agora à terceira lei de Newton, que também é conhecida como princípio da ação e reação. Então, para toda ação tem uma reação, tá? E essa reação, essa ação e essa reação vão ser de mesmo valor, de mesma intensidade, porém de sentido contrário, aplicado no outro corpo. Mas vamos entender melhor, dando aqui exemplos do dia a dia. Vamos observar essa imagem que vai ficar mais fácil da gente entender. Aqui a gente observando esse cavalo caminhando, né? A pata desse cavalo, ela vai exercer uma força sobre o chão, uma força para trás, ó, indicada por essa seta. E o chão
vai exercer uma força sobre a pata desse cavalo também, né? Em sentido assim, né, para frente. Exerce uma força para frente. Então, isso vai permitir com que esse cavalo ele consiga se impulsionar e consiga caminhar. Então, o chão exerce uma força para frente e a pata exerce uma força para trás, ação e reação. Outro exemplo, né, seria uma pessoa nadando. Imagine você nadando, né? Você vai exercer uma força sobre a água, uma força para trás, aí utilizando os braços, né? E a água, ela vai exercer uma força sobre você, te impulsionando para frente. Então, tá vendo? Ação e reação. Agora, o que é importante sabermos sobre essa terceira lei aqui, sobre a ação e reação, né? As forças da ação e da reação, elas não se anulam, porque elas são aplicadas em corpos diferentes. Eu até coloquei essa raquete de tênis aí e a bola, né, para que a gente perceba que são dois corpos diferentes, né, e tem uma força sendo aplicada aí em cada um deles, né? Agora, essas forças, elas apresentam a mesma intensidade. Vamos voltar aqui a esse desenho. Tá vendo aqui que essas setas, elas são do mesmo tamanho? Então, isso mostra pra gente que elas são da mesma intensidade. Então, se aqui fosse 10 newtons, aqui também seria 10 newtons, tá? Então, elas são da mesma intensidade e essas flechas aí são do mesmo tamanho, digamos assim, né? Agora, elas possuem a mesma direção. O que significa isso aí, professora? Bom, se essa aqui está na horizontal, essa aqui também estará na horizontal. Se essa estivesse na vertical, essa aqui também, essa outra força também estaria na vertical. Então, por isso que é a mesma direção, só que em sentidos opostos. Como assim? Uma indica para a direita e a outra vai indicar para a esquerda, então sentidos opostos. Mesmo que elas sejam na mesma direção, elas são em sentidos opostos, porque uma para a direita e outra para a esquerda. Um exemplo aqui para ficar mais claro o que isso significa, tá? Então, aqui quando eu escrevo tem sentidos opostos. Ok? Então, aqui, ó, um para cima e outro para baixo, tá? Então, a gente está vendo aí, sentidos opostos, ok? Bem, vamos aqui a um breve resumo, então, sobre essas três leis aí, tá? O que nos falou a primeira lei de Newton, né? Se a força resultante ela é nula, o corpo que está em repouso ele vai permanecer em repouso e o corpo que está em movimento ele permanecerá em movimento com velocidade constante. A menos, né, que alguém, né, altere aí esse estado ou de repouso ou de movimento, tá? Segunda lei. A segunda lei, né, se a força resultante ela for diferente de zero, ela vai provocar uma aceleração no corpo. Lembrando que acelerar vai ser tanto diminuir a velocidade como aumentar a velocidade, tá, pessoal? Então fiquem bem atentos a essa questão da aceleração. E como que a gente pode calcular aí a aceleração, a força resultante? Por meio daquela equação, né? Força resultante igual a massa vezes a aceleração. Extraindo os dados da questão, vai ser bem simples, desde que estejam todos seguindo aquela unidade de medida do sistema internacional, tá bom? Sempre lembre disso. E a terceira lei de Newton é aquela lei que fala sobre a ação e a reação, né? As forças elas aparecem em pares, né? E agem em corpos diferentes. A interação entre os dois corpos. Lembram? A interação entre dois corpos é força, né? Agora eu vou pedir para que vocês façam os exercícios da página 17 e 18 do livro didático. Bons estudos, um grande abraço e até a nossa próxima aula.